Oi, pessoal. Eu sou Laura Molinari, eu sou uma das fundadoras e diretoras da campanha Na Empresa Nem Morta. A gente existe desde 2018 para transformar o debate e as leis sobre aborto no Brasil, e a gente integra a campanha Criança Não é Mãe. Oi, gente, eu sou a Viviana, eu sou uma das coordenadoras da Na Empresa Nem Morta e, junto com a Laura, estamos colaborando com a iniciativa do Criança Não é Mãe e a gente vai contar um pouco dessa iniciativa para vocês hoje. A campanha Criança Não é Mãe, ela tem um início meio incerto, né? Ela começou como uma insígnia de luta feminista pelo direito ao aborto, porque boa parte de quem precisa abortar são crianças e adolescentes vítimas de violência. Então, para denunciar que a criminalização do aborto também tem como resultado obrigar muitas crianças e adolescentes a terem filhos dos seus violadores, em muitos casos, né, correrem esse risco de vida. Então, em 2020, mais ou menos, a gente usou essa insígnia de luta, né, enquanto movimento, não só na Empresa Nem Morta, mas outros grupos feministas, e desde 2022, mais ou menos, que a gente tem se estruturado enquanto uma coalizão de organizações do campo dos direitos humanos, entidades. Hoje já são cerca de 20 organizações que atuam na campanha, e a gente tem coletivamente se estruturado em torno de algumas estratégias e frentes de atuação. Desde o início, e também remonta ao surgimento dessa insígnia de luta, né, a Criança Não é Mãe tem atuado em torno de casos individuais de violação do direito ao aborto legal para crianças e adolescentes, como vocês já devem ter visto em outras aulas, até 14 anos, todo ato sexual é considerado uma violência, né? Então, essas meninas têm direito ao aborto legal desde 1940, e muitas vezes esses casos chegaram a público, né? Ou pela nossa rede de parceiras, e por isso a gente tem atuado desde a assessoria jurídica, né, até a denúncia pública para garantir o direito ao aborto legal. A incidência política e institucional, então a gente tem feito um monitoramento das casas legislativas, do Congresso Nacional, das políticas públicas de proteção a crianças e adolescentes, de redução e erradicação da gravidez infantil, e também a nível internacional, atuado junto aos mecanismos de direitos humanos, seja a ONU, algum comitê, algum grupo de trabalho, alguma agência específica da ONU, ou ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, para levar essas violações e cobrar do Estado brasileiro que atue para mudar esse cenário. A gente tem feito notas e pareceres técnicos, contratado especialistas, também produzido, né, diante de propostas legislativas, por exemplo, que querem restringir o direito ao aborto, que é uma realidade, né, para a gente aqui no Brasil. A gente tem feito um trabalho de disputa de narrativas, então, pensar e executar uma comunicação estratégica que ajude a dialogar com a população e com tomadores de decisão sobre essa situação das crianças e adolescentes que ficam grávidas, né, especialmente depois da violência, para tentar mudar e melhorar a percepção das pessoas sobre essa questão, né, para que elas consigam também apoiar e participar da campanha. A gente tem feito ações formativas, esse curso é um exemplo disso, é o primeiro exemplo, na verdade, né, que a gente tem se organizado para conseguir falar sobre a garantia de direitos para crianças e adolescentes, especialmente que passam pela situação de uma gestação, e mobilização social, né, que é convocar e apoiar convocações que são feitas para a sociedade se mobilizar em favor de crianças e adolescentes. Então, desde petição online até atos nas ruas, nas cidades, são ações que a gente tem encorajado ou chamado junto de outras parceiras para conseguir ou avançar com alguma política pública, norma, legislação que a gente considera importante, mas infelizmente, na maioria dos casos, para tentar barrar que algum retrocesso se concretize. Em 2020, a gente soube por parceiras no território e também pela imprensa local de que tinha uma menina grávida aos 10 anos de idade que estava tendo muita dificuldade de fazer o aborto legal, por mais que ela e a família tivessem escolhido, né, essa opção de interromper a gestação depois da violência. E, para além da negativa do serviço e de
ter esgotado já os recursos jurídicos que garantiriam esse aborto, a gente também descobriu que tinha uma pressão muito forte do antigo Ministério dos Direitos Humanos, que na época era comandada pela atual senadora Damares Alves e que estava agindo junto ao Conselho Tutelar para impedir que a menina abortasse, para tentar convencer a família a desistir do aborto, de acordo com as denúncias que apareceram na imprensa, né? Então, a nossa estratégia foi, por um lado, articular tanto com o Serviço de Saúde, quanto com a Secretaria de Saúde do Espírito Santo, quanto com outros serviços e outras secretarias de saúde, que pudessem organizar, né, o aborto legal dessa menina. Então, enquanto isso acontecia, a gente também resolveu que era necessário, já que não tinha muito mais o que fazer a nível de articulação política e a nível jurídico também, fazer uma disputa pública em torno desse caso, né? Então, considerando que a gente estava lidando com forças que têm muito mais poder do que a gente, era importante garantir que a sociedade apoiasse esse caso para que a menina conseguisse, de fato, ter o aborto garantido. Então, a gente fez uma estratégia de mobilização da imprensa. Na época, a gente usou a hashtag Criança Não É Mãe, mas também usou a hashtag Gravidez aos 10 Mata, para mostrar que, para além do direito ao aborto legal, por ter sido vítima de violência, essa menina corria risco de vida se continuasse grávida. Então, era urgente que ela acessasse o aborto legal. E a partir dessa articulação política e também nessa estratégia de mobilização da sociedade, que a gente conseguiu fazer com que ela chegasse a Recife, para 1.500 quilômetros depois, abortar dentro da lei, né? E esse caso hoje, ele está descrito em detalhes num podcast que saiu esse ano, chamado Caso das 10.000, da Folha de São Paulo, que mostra um pouco desses bastidores. A gente também colabora com esse podcast e que explica um pouco da atuação dessas forças anti-aborto, nesse caso específico, e da nossa estratégia para que ela conseguisse abortar legalmente. Esse podcast também virou um mini documentário que está no YouTube, que traz outras informações e bastidores sobre como foi feita essa apuração para a construção do podcast em torno do caso do Espírito Santo. Em 2022, a gente se viu numa situação muito parecida, né? O Portal Catarinas e o Intercept Brasil divulgaram uma denúncia sobre uma juíza que tinha constrangido uma menina de 11 anos a manter uma gestação fruto de violência, por mais que ela e a sua família não quisessem, né? Quisessem interromper. E a gente se viu numa situação muito parecida, porque a nível jurídico, realmente já não tinha muito mais o que fazer, né? Como recorrer a tempo dela conseguir fazer um aborto com segurança, porque quanto mais tempo, ainda mais para uma criança, maior o risco. Então, a gente achou que era também mais uma situação em que esse caso deveria ser noticiado publicamente. Então, teve essa reportagem do Portal Catarinas, a gente fez uma estratégia de mobilização das redes e da imprensa. Então, um pouco antes do antigo programa da Fátima Bernardes, por exemplo, a gente fez um tuitaço na época com a hashtag Criança Não É Mãe, para que ele aparecesse no programa da Fátima Bernardes, já que a Fátima Bernardes não comprou a nossa pauta, né? Mas era uma maneira da gente também se mostrar para a sociedade e denunciar o que estava acontecendo. Nesse caso, a menina também conseguiu abortar, né? Mas depois de toda essa saga e essa exposição, por mais que a identidade dela tivesse sido preservada, né? A história dela precisou vir a público para que ela tivesse o direito garantido. E ano passado, em 2024, em Goiás, uma situação muito parecida, em que a gente teve uma menina também que estava com dificuldade de acessar o aborto legal, e o movimento feminista de Goiás foi muito importante. Então, é super importante, nesses casos individuais, ter parceiras no território que fizeram não só, né, a pressão institucional, fizeram ato na porta do Juizado da Infância e da Juventude, como também conseguiam coletar as informações, checar as informações. Elas têm um canal de mídia local que foi super importante, porque denunciou o caso, mas também conseguiu apurar muitos detalhes sobre o caso, que ajudou não só na estratégia de mobilização do debate público, que também foi necessária nesse caso, mas também para a gente ter informações para fazer a estratégia de incidência junto às instituições, ao serviço de saúde, enfim, para que essa menina conseguisse também abortar legalmente. Então, foi uma combinação dessas estratégias que garantiu que ela também tivesse o acesso ao aborto, né? Infelizmente, a gente não tem
a estrutura para apoiar e atender todos os casos de meninas que têm dificuldade de acessar o aborto legal, e a gente também acha que isso é uma função que o Estado deveria cumprir, até porque é uma lei que já existe há mais de 80 anos no Brasil, né? A gente precisa cobrar, atuar para que essa política pública seja efetiva e a gente não tenha 38 meninas parindo por dia no Brasil. Mas quando os casos chegam até a gente por parceiras de confiança ou pela imprensa e a gente entende que a gente tem condições e capacidade de fazer a diferença, justamente porque são casos emblemáticos que reúnem uma série de violações, a gente tem atuado, mas de fato a gente não consegue atender todo mundo que precisa, infelizmente, e por isso a gente recomenda, inclusive, que quem precisar procure a Defensoria Pública do seu território, que vai ter mais condições de ajudar toda a demanda que existe, né, por aborto legal no Brasil. E agora a gente vai passar para algumas ações de incidência legislativa que também remontam ao início da campanha Criança Não é Mãe. Agora a gente vai falar um pouco das nossas ações de incidência legislativa, né? A gente, desde 2023, mais ou menos, tem feito ações especialmente para conter retrocessos. Em 2023, especificamente, a gente atuou contra um projeto de lei que estava em pauta na Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados, que já está há 20 anos quase tramitando no Congresso, que se chama Estatuto do Nascituro, e talvez você já tenha ouvido falar sobre ele, justamente porque ele vai e volta da pauta todo tempo, e ele pretende mudar a Constituição para garantir o direito à vida desde a concepção. Isso acabaria com as hipóteses de aborto legal que existem hoje, né? Então, a gente tem, desde essa época, feito essa resistência, e em 2023, no final do ano, quando ele foi pautado na comissão, a gente usou a campanha Criança Não é Mãe para denunciar que esse projeto prejudica não só mulheres e pessoas que gestam e que sofreram uma violência, ou correm risco de vida e precisam abortar, mas também crianças que engravidam depois de um estupro. Foi uma estratégia de sensibilizar e dialogar com a sociedade, considerando que esse é um projeto que já é conhecido, que era final do ano, e que, de fato, é um projeto que causa prejuízos, né, para a saúde física e mental das crianças e adolescentes. Então, a gente fez uma campanha online de assinaturas, a gente também enviou uma carta para as autoridades, né, no caso para os parlamentares da Comissão da Mulher contra o Estatuto, com argumentos contrários, a gente fez um monte de postagem nas redes sociais, a gente fez uma estratégia de pautar a imprensa para denunciar o que estava sendo proposto. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, né? Mas uma das propostas é a gente conseguir justamente politizar um pouco mais esse debate, né? Porque o que muita gente às vezes não percebe é que quando esses projetos de lei tramitam, eles também afetam crianças e adolescentes que sofrem violência, que engravidam muitas vezes e precisam abortar. Então, a gente também, nas ações legislativas, tem feito esse combinado de ações de articulação política, de pressão política e de comunicação para criar um ambiente favorável para barrar esses retrocessos. E a gente chega num contexto mais recente, né, do PL 1904, que também envolveu tanto uma incidência legislativa, mas uma mobilização ampla da sociedade. Vocês devem lembrar que ano passado estava sendo proposto na Câmara, né, dos Deputados o PL 1904, que ficou conhecido como PL do Estuprador, que era um PL que igualava o aborto acima de 22 semanas ao crime de homicídio simples, o que resultaria na pena de 20 anos de prisão para quem acessasse esse aborto acima de 22 semanas. A gente colocou aqui um contexto só para a gente entender como é que esse trâmite estava acontecendo e esse PL estava respondendo. Em fevereiro de 2024, o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica que reafirmava a inexistência de limite gestacional para o aborto e menos de 24 horas depois ela foi engavetada, porque houve muita pressão popular, como se a nota técnica estivesse falando algo de muita novidade, sendo que isso já está garantido na nossa legislação, né? Não existe um limite gestacional para acessar o aborto legal.
Mas isso causou uma grande comoção, né, dos conservadores. Os conservadores caíram em cima e o Ministério da Saúde retirou essa nota técnica. Mas aí a confusão já estava armada e o Conselho Federal de Medicina, o CFM, publicou em abril uma resolução proibindo a sistolia fetal, que é uma técnica de saúde, uma técnica médica, que é recomendada pela OMS para abortos depois das 22 semanas. Então, eles estavam proibindo uma técnica médica para que abortos acima de 22 semanas também fossem proibidos, né? E como resposta a essa nota técnica do Ministério da Saúde, que estava afirmando que não existe esse limite gestacional. Em maio, o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal, suspende de maneira liminar a resolução do CFM. E isso causa também uma nova reação na Câmara dos Deputados, porque o deputado Sóstenes Cavalcante apresenta o PL 1904 como uma forma de devolver essa medida. Então, em junho, mais precisamente dia 12, o presidente da Câmara, né, na época o Arthur Lira, ele aprova um requerimento de urgência para que esse PL fosse votado, e essa votação durou escandalosos 23 segundos. Não existiu nenhum tipo de espaço democrático para nada em 23 segundos. Isso foi aprovado, o requerimento de urgência. Isso quer dizer que esse PL poderia ser votado a qualquer momento. Então, entre o dia 12 e o dia 17, houve muitas mobilizações, né, uma mobilização ampla, e no dia 17 de junho, o Arthur Lira, ele anuncia que iria adiar essa votação e ia criar uma comissão especial para que esse tema fosse debatido, o que nunca aconteceu, né, no período que ele esteve na presidência. E esse é o contexto todo do PL 1904. A gente elaborou algumas estratégias para lidar com esse PL 1904, que foram essenciais e agiram de maneira conjunta para que a gente pudesse enfrentar, né, esse retrocesso que estava sendo colocado para a gente. Primeiro, um monitoramento contínuo do Congresso Nacional. Isso possibilitou que a gente tivesse uma resposta rápida à tramitação do PL 1904. Então, a gente tem uma estratégia de monitoramento desse Congresso para entender quais são as pautas e quais são as estratégias que a ultradireita tem utilizado para avançar, né, as suas pautas por lá, e a gente conseguiu, então, uma resposta rápida, né, no dia 12, quando isso foi colocado em votação em 23 segundos pelo Arthur Lira, a gente já estava também ciente de que isso poderia acontecer e a gente já estava se organizando. A gente também conseguiu construir uma virada de narrativa em relação ao PL 1904, né, porque o PL falava sobre a sistolia fetal, falava sobre questões muito técnicas, e a gente não focou na defesa ampla do direito ao aborto, no sentido de garantir ou ampliar o direito ao aborto, mas a gente enfatizou na ênfase da proteção da criança, porque o que acontece? Quem precisa de aborto acima de 22 semanas no Brasil, em geral, são crianças e adolescentes que demoram para descobrir a gestação, que demoram para acessar os serviços de saúde e os serviços que podem garantir o acesso ao aborto. Então, as maiores afetadas por esse PL seriam, sim, as crianças e adolescentes brasileiras. A gente conseguiu também uma campanha de pressão digital. 340 mil e-mails foram enviados para parlamentares, incluindo o presidente da Câmara. Então, isso mostra também uma mobilização popular, mostrando descontentamento com esse PL que estava sendo proposto na Câmara. E também a mobilização nas ruas, que teve como foco o Arthur Lira como esse grande inimigo da infância e das crianças, que estava botando para a pauta um PL que prejudicava o acesso dessas crianças e adolescentes a um direito já garantido em lei. Aqui é um exemplo de uma ação que a gente fez de projeção. Então, é uma mensagem direta para o Lira, né? Lira, você quer que as crianças sejam mães? A gente optou por fazer mensagens muito diretas, com uso vocativo do nome do presidente da Câmara, para justamente responsabilizar ele por essas ações que estavam acontecendo e fazer com que esse projeto não fosse votado, né, não fosse para frente. Aqui a gente fez, dentro de uma plataforma, o registro aí dos e-mails de pressão, né, tinha um texto
que pontuava por que esse PL seria prejudicial para as crianças e adolescentes brasileiras. Também foram mobilizadas muitos posicionamentos e notas de repúdio da sociedade civil, de conselhos e outras entidades, e foi super importante para a gente esse número, esse grande número de posicionamentos, porque a gente expandiu das organizações e coletivos e conselhos feministas para um grande apoio da galera dos direitos humanos e do campo progressista, o que expande, né, do lugar do feminismo, que normalmente é o lugar onde essa pauta está mais enraizada. Outro elemento muito importante para a gente foi o apoio de 9 escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que publicaram nas suas redes sociais, se posicionaram contra o PL 1904. A maioria delas utilizou a insígnia Criança Não é Mãe para pontuar o seu posicionamento, o que para a gente é bastante relevante, porque mostra que a nossa estratégia de comunicação tem atingido grupos que não são movimentos sociais, que não são organizações do campo dos direitos humanos, mas que estão apoiando a luta e que querem se engajar nessa causa. Outro engajamento super interessante foi o engajamento dos fã-clubes das divas pop, que também se posicionaram nas redes sociais e se mobilizaram para esse ativismo, tanto digital quanto nas ruas. Essa articulação foi facilitada pela deputada federal Érica Hilton, né, com a gente da campanha e com os fã-clubes, e foi muito interessante ver uma juventude que se colocou disponível para estar na rua, para estar nas redes, ocupando esse espaço também, defendendo os interesses das crianças e adolescentes brasileiros. E aí teve o Ato Nacional Criança Não é Mãe, que aconteceu em diversas cidades brasileiras. Foi um grande ganho político para a campanha Criança Não é Mãe e para o feminismo de forma geral, porque o aborto não é um tema que coloca muita gente na rua historicamente. Então, para a gente foi surpreendente e bastante mobilizador ver tanta gente na rua defendendo, né, as crianças e adolescentes brasileiras, o direito ao aborto e pautando Criança Não é Mãe nas ruas também. Outra surpresa positiva, né? Não que a gente não tivesse se organizado para isso, a gente se organizou para que isso acontecesse, mas de fato não é uma coisa que acontece sempre que a gente coloca uma ação no mundo. Foi a explosão digital, uma intensa mobilização nas redes sociais. Segundo a Quaest, que é uma agência de pesquisa, só no Instagram, no Facebook e no X, entre os dias 12 e 14, né, que representam o dia da votação e os dias imediatamente depois da aprovação da urgência do PL, a Quaest monitorou mais de 1 milhão de menções a esse tema nas redes sociais, a grande maioria contrária ao PL. Então, 52% das mensagens eram contra, 33% eram neutras, e aí a gente tem reportagens, enfim, que são compartilhadas e comentadas, mas sem necessariamente trazer uma opinião, um juízo de valor, e só 15% das postagens que foram a favor do projeto de lei. E quando a gente fala de direitos humanos, a gente sempre, né, acha que o nosso campo ele está muito desfavorecido, que ele não tem os recursos, o conhecimento, as ferramentas para fazer um debate dessa natureza bombar nas redes sociais. E acho que no caso do PL 1904, a surpresa foi que a gente conseguiu, apesar de fato, né, ter bem menos recursos para investir em comunicação em redes sociais, isso é um tema bem difícil, que é aborto legal, a gente conseguiu acertar na mensagem e no timing, né? Porque a gente estava monitorando esse projeto de lei já antes mesmo dele ser votado, e porque a gente tinha uma mensagem que foi muito consistente. No caso da mídia, tanto impressa quanto online, a Nem Presa Nem Morta faz um clipe em que a gente monitora o tema do aborto e, no caso especificamente do Pele do Estuprador, a gente mapeou 625 matérias, reportagens, e a grande maioria também neutra ou contrária, né? A gente só teve 63 matérias favoráveis ao PL, enquanto a gente teve 280 neutros, mais ou menos, 280 contrárias ao PL. Então, foi importante porque a gente conseguiu
colocar esse tema, né, desde uma perspectiva feminista e de direitos humanos na imprensa também. Para além do monitoramento da Quaest nas redes sociais, a gente também, junto com outras organizações feministas, né, Empresa Nem Morta, Grupo Curumim, Anis, Rede Feminista de Saúde, enfim, que também compõem o Criança Não é Mãe, a gente faz um outro monitoramento das redes sociais e a gente, junto com o NetLab, que é o laboratório de comunicação da FRJ, e a gente olhou para esse debate ao longo do ano, né, não só nos dias imediatos ali, depois da aprovação. Então, o NetLab conseguiu mapear 12 milhões de interações sobre o tema nas redes sociais, tirando o X. A gente, na empresa Nem Morta, registrou 7 milhões de interações no nosso Instagram na semana da votação, que para a gente é bastante coisa, considerando que a gente não tem nem 100 mil seguidores, a gente não patrocina conteúdo. E, como a Bibi já falou, essa estratégia de pressão online, né, em que a gente enviou 340 mil e-mails ao presidente Arthur Lira para que ele não pautasse o PL. Para além disso, teve um outro chamado orgânico nas redes sociais, que foi de votos na enquete do portal da Câmara dos Deputados, né? Então, teve um chamado orgânico para que as pessoas se posicionassem de maneira contrária a esse PL, discordassem totalmente dele no site oficial da Câmara, e 88% das pessoas, de fato, eram contrárias. Então, mais de 1 milhão de pessoas que participou, a grande maioria contrária ao PL. E aqui a gente tem uma imagem do ato em São Paulo, e uma análise que saiu na Folha de São Paulo. A esquerda também consegue construir uma campanha efetiva quando encontra a forma correta de mandar uma mensagem. A campanha progressista acertou o tom ao mostrar que o PL obrigaria mulheres a parir o filho de estuprador. Aqui mais uma foto do ato em São Paulo, né, que também, além da comunicação digital, teve esse foco no Arthur Lira, né, quando as pessoas entendem dentro de uma campanha que existe um alvo, né, uma pessoa que pode fazer a diferença e tomar a decisão que a gente quer, é muito melhor de mobilizar. Então, o foco dos atos também foi no Arthur Lira, e aí uma outra análise, né, e aí, nossa, de que ter popularizado os termos pele do estuprador, que foi orgânico, e ter ocupado o espaço, tanto nas redes quanto na imprensa e nas ruas, com a hashtag Criança Não é Mãe, foram decisivas para a gente dominar a narrativa. Aqui a gente deixa como referência dois materiais que fazem uma análise dessa mobilização da esquerda. Acho que desde antes da pandemia, né, ou desde a pandemia, a esquerda não ocupava dessa maneira as ruas, então também foi muito simbólico que as feministas que defendem o direito ao aborto e a proteção verdadeira de crianças e adolescentes tenham feito esse movimento de retomada, e aí a gente deixa como recomendação essas duas leituras. E aí, como resultado, a gente teve um recuo político. O Arthur Lira declarou poucos dias depois da votação da urgência do PL que ia deixar esse tema para o segundo semestre, que ia formar um grupo de trabalho, uma comissão, mas a verdade é que ele nunca fez isso, né? O PL segue lá parado, apesar de estar pronto para a pauta, não precisa passar em comissão nenhuma. Então, a gente impôs essa derrota simbólica, não só para o Arthur Lira, mas para todos os parlamentares que atuaram para a aprovação desse projeto de lei, e também para o movimento antidireitos que se articulou para pautar um projeto de lei constitucional e que retira direitos já garantidos há mais de 80 anos. E um resultado positivo, para além dessa vitória simbólica, né, em cima do PL estuprador, foi a oportunidade e o espaço político que a gente ganhou para ajudar o CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente, enquanto campanha Criança Não é Mãe, a redigir e aprovar uma norma, a Resolução 258, que organiza o fluxo de atendimento para crianças e adolescentes vítimas de violência e que precisam acessar o aborto legal. Vocês também já devem ter
ouvido falar bastante sobre isso nesse curso, então a gente também não vai se demorar nessa explicação, mas a campanha Criança Não é Mãe teve um papel importante, inclusive na articulação política para garantir que essa resolução fosse aprovada, né? Como o CONANDA é um conselho misto, composto da sociedade civil, mas também de representações dos ministérios, que votaram contrários a essa resolução, porque achavam que não era o momento adequado, enfim. O nosso trabalho foi também mobilizar a opinião pública para que o governo, de alguma maneira, passasse a apoiar a resolução durante a votação, né? E depois que o governo votou majoritariamente contra, a gente fez um ato simbólico de repúdio, a gente entregou coroas de flores para todos os ministérios que votaram de maneira contrária à resolução, né? Ela acabou sendo aprovada, então foi uma vitória, e hoje também o governo federal e os ministérios têm defendido amplamente a resolução do CONANDA, inclusive na ONU, no Comitê dos Direitos da Criança, como uma medida importante para eliminar as barreiras de acesso ao aborto legal para crianças e adolescentes e ampliar as políticas de cuidado e de proteção. Então, apesar de ter sido difícil o processo de votação e aprovação, hoje ela é uma resolução que é reconhecida e que já é aplicada desde os serviços aos cargos mais altos dos ministérios e que defendem essa política pública brasileira. Apesar da nossa super vitória com a aprovação e implementação da resolução do CONANDA, na campanha Criança Não é Mãe, a gente precisou reagir às tentativas de sustar e impedir a publicação dessa resolução, e a gente vai contar isso como mais um exemplo de incidência no Legislativo. Logo depois da aprovação da resolução, em 23 de dezembro, a gente teve uma ação na Justiça da atual senadora Damares Alves, pedindo que ela não fosse publicada no Diário Oficial, que é quando uma norma dessa natureza passa a valer de fato, né? Mas a gente conseguiu derrubar essa ação, ela nem chegou a avançar, na verdade, porque a Damares, como senadora, não pode, né, segundo o juiz que determinou o arquivamento, perseguir ou querer anular uma norma do Executivo. E aí, no dia 18 de janeiro, a gente teve efetivamente a publicação em Diário Oficial dessa resolução. E aí, em fevereiro, a deputada Cristianieto, do PL do Rio de Janeiro, propôs um projeto de decreto legislativo para sustar, ou seja, anular a resolução do CONANDA, considerando que o CONANDA não teria competência para editar uma normativa dessa natureza, o que não é verdade, né? O CONANDA não criou nenhuma legislação nova, fez o que compete a ele enquanto conselho, que é organizar e orientar a partir das leis que já existem no país, né? De todo modo, esse é um projeto, por ser um projeto de decreto legislativo, que não passa pela sanção presidencial, então, a partir do momento em que a Câmara e o Senado discutem e aprovam, ele já passa a valer, então diminui para a gente as chances de incidência, né? Considerando que a gente não pode nem, por exemplo, fazer campanha para que o Lula ou o presidente não sancione, e que a gente tem um Congresso que é majoritariamente conservador e que, né, em 2024 já tinha aprovado a urgência do PL 1904, PL do estuprador, por exemplo. Esse projeto de decreto legislativo, PDL 3, ficou conhecido como PL da pedofilia, ficou parado na casa até que em agosto, mais ou menos, alguém apresentou também um requerimento de urgência para que, assim como o PL 1904, ele pudesse tramitar sem passar pelas comissões, que é o espaço que a gente tem tanto na Câmara quanto no Senado, para poder discutir as propostas, para poder alongar o tempo de tramitação, para poder fazer um debate também público sobre o que está em jogo. Então, quando um pedido de urgência ele é votado e aprovado, isso significa que esse projeto não vai passar por nada disso e pode ser, a qualquer momento, votado por todos os parlamentares, né? Então, isso diminui a nossa chance de impedir que o retrocesso aconteça. E aí, em 5 de novembro agora, de 2025,
a Câmara dos Deputados aprovou não só a urgência do projeto de decreto legislativo, como o mérito, né? O PDL em si foi aprovado na sequência por 317 votos contra 11. A gente fez também, durante esse processo, uma série de estratégias de ação, de campanha, que eu vou falar um pouco mais à frente, inclusive chamou ato em 10 cidades brasileiras para protestar contra essa aprovação e provocou também o Poder Executivo para que se manifestasse em defesa dessa política pública que é a resolução do CONANDA, né? Então, a gente teve uma manifestação do Ministério das Mulheres, do Ministério dos Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Assistência Social, que se posicionaram contra esse projeto de decreto legislativo que foi aprovado na Câmara. A gente também fez uma petição no change.org, que a gente reuniu mais de 40 mil assinaturas contra esse projeto de decreto legislativo, e que agora vai ser pautado, a partir de 2026, pode ser pautado no Senado Federal. Para além disso, teve um diferencial, que foi o engajamento e a mobilização de pessoas públicas, né? A gente também viu isso acontecer no PL 1904, às vezes de maneira orgânica, às vezes porque foram incentivadas por outras pessoas da campanha, enfim. Então, a gente também reuniu alguns exemplos, como aconteceu, por exemplo, com as escolas de samba, né, que a Bibi mencionou. São essas pessoas que estão fora da nossa bolha ativista de direitos humanos institucionalizadas e de movimentos sociais que conseguem dialogar com pessoas que estão fora do nosso alcance, ainda mais nas redes sociais, né? Então, o engajamento dessas personalidades é muito importante para ajudar a pautar o debate público desde uma perspectiva feminista, mas a partir de uma outra forma de falar, a partir de outras referências, de outras vivências. Então, teve a Luana Piovani se mobilizando, teve a Astrid Fontinelli, a apresentadora Daniela Mercury, a Fernanda Lima, a gente teve o podcast Mil e Uma Tretas, a Hannah Kalil, que é uma influenciadora, a Márcia Goldschmidt, que é uma apresentadora de TV, que ficou muito conhecida pelo programa Casos de Família, quem é da década de 90 e início dos anos 2000 vai lembrar dela. É uma referência na cultura da internet. Teve Rádio Band News, teve a Band Jornalismo, com a jornalista Adriana Araújo fazendo uma fala muito contundente contra o PDL. E tiveram perfis de influenciadoras e perfis que produzem conteúdo para as redes sociais, que não necessariamente a gente mobilizou diretamente, mas que ajudaram a dar um fôlego para esse debate nas redes sociais. E, novamente, a gente contou com fãs de divas pop, no caso, o ARMY, né, que são fãs organizados do BTS, uma banda de pop coreana, muito famosa no mundo todo, que também resolveram se juntar de novo com a gente e fizeram uma mobilização contra o PDL3, né? E ajuda a gente a chegar, especialmente à população mais jovem, que tem outras referências culturais, inclusive, que consome outros tipos de conteúdo e com quem a gente dificilmente conseguiria falar se não fosse a mobilização do ARMY, nesse caso, por exemplo, né? A gente fez também uma postagem de denúncia, considerando que a gente está às vésperas do ano eleitoral. Essa foi a nossa postagem do Criança Não é Mãe, que mais bombou contra o PDL da pedofilia. E não só ela foi postada na manhã seguinte da aprovação do projeto, né, porque o time, quando a gente está fazendo campanha, faz diferença, importa, mas também porque, considerando esse contexto pré-eleitoral, a gente resolveu organizar essa informação por região e por estado. Então, a gente botou todos os parlamentares que votaram a favor do PDL organizados dessa forma, e a gente teve um retorno muito bom, né, das pessoas que consumiram esse conteúdo, comentando, compartilhando, de que essa forma ajuda as pessoas a identificarem quem são os parlamentares do seu estado que estão votando contra crianças e adolescentes, e isso ajuda também a cobrar, a fiscalizar, e para que a gente vote em pessoas diferentes em 2026 e em outros momentos de eleição, né? Aqui é a imagem de um ato do Rio de Janeiro contra o PDL, que a gente
fez esses cartazes, né, junto com a Articulação de Mulheres Brasileiras, denunciando quem foram os parlamentares cariocas que votaram a favor desse projeto. Aqui é a imagem de outro ato, não sei se esse foi em Minas Gerais, não sei se me lembra, Porto Alegre. Essa é mais uma imagem do ato do Rio, que teve batucada. E agora a gente vai passar por mais uma estratégia de mobilização da campanha Criança Não é Mãe, que é a disputa de narrativas. E agora a gente vai falar um pouco sobre essa disputa de narrativas que a gente faz e que ela não tem uma temporalidade, porque ela faz parte de todas as estratégias, né? Quando a gente está fazendo incidência em qualquer nível, né? Estadual, municipal, federal ou legislativo, executivo, a gente sempre pensa também nessa narrativa de como é que a gente está se comunicando com as pessoas e com quem são esses públicos que vão acessar a mensagem, né? Então, a gente sempre tenta fazer uma linguagem acessível, didática, cientificamente embasada, para se comunicar com esses diferentes públicos, seja a nível mais popular, no sentido das redes sociais, que precisam chegar para várias pessoas e a informação precisa estar muito bem explicada, seja quando a gente vai fazer qualquer tipo de incidência, formação, participação em eventos, a gente sempre tem o cuidado de comunicar a campanha e comunicar as nossas lutas de uma maneira que as pessoas compreendam e que se sintam convidadas a se engajar nessa campanha, na luta pelo direito ao aborto para crianças e adolescentes. Aqui está um exemplo de um carrossel que a gente fez sobre a resolução do CONANDA, porque estava rolando muita desinformação em relação ao que a resolução realmente estava propondo. Então, a gente fez um carrossel de verdades e mentiras, né, perguntas e respostas sobre essa resolução, que também é um documento que a gente estava mandando para entidades, para conselhos e para organizações que estavam perguntando para a gente sobre essa resolução. Então, esse material ele foi feito de diversas formas, né, tanto como uma nota de perguntas e respostas, quanto como uma comunicação de rede social, para que chegue a mais gente possa se apropriar dessa pauta. A gente também desenvolveu uma série de produtos de papelaria e de comunicação para que a campanha também fosse reconhecida como marca, né? Esse fortalecimento da marca Criança Não é Mãe, dessa campanha que tem sido encabeçada por diversas organizações para que ela fosse ganhasse mais espaço também nessa conquista do imaginário, né? De como é que a gente pensa sobre as nossas lutas nesse lugar da imagem, da construção de uma identidade para essa luta em específico. Aí é uma foto lá na Câmara, com uma pastinha de documentos que a gente entregou também para deputadas, deputados aliados, com as nossas notas, nossos pareceres e as propostas que a gente estava levando. Aqui é o lenço que a gente fez também do Criança Não é Mãe. O lenço verde ele é um símbolo, né, de luta pela legalização do aborto na América Latina. Começou a ser usado na Argentina, mas se espalhou por todo o território latino-americano, e a gente resolveu também investir nos lenços Criança Não é Mãe para mostrar que as crianças e adolescentes também estão em luta aí pelo seu direito ao acesso ao aborto. A gente vê que ao longo dessa nossa conversa aqui, a gente vê que a Criança Não é Mãe, ela realmente virou uma insígnia do movimento, né? Uma frase de luta que aparece em cartazes, que aparece nas manifestações, que aparece no discurso das pessoas, nas redes sociais, em posicionamento. Então, a gente acha também que a mensagem tem chegado em diversas pessoas, em diferentes contextos. Aí tem outros exemplos também de outros movimentos adotando essa insígnia, né, e levando adiante. E aqui tem as bandeiras também que a gente distribuiu para movimentos parceiros, instituições que estão fazendo a disputa nos seus territórios, levando essa mensagem do Criança Não é Mãe para diferentes territórios no Brasil e também para essa luta dentro do espaço institucional. Nesse ano também a gente relançou o site Criança Não é Mãe, que antes o site ele era
usado muito de referência para a nossa pressão política, né, digital, desses envios dos e-mails que a gente estava falando, né, de fazer essa pressão nos legisladores, mas agora a gente está com um site reformulado, então é uma nova capacidade comunicativa que a gente ganhou, para a gente poder divulgar os documentos que a gente produz, os pareceres, as notas, informar o público sobre o que tem acontecido, né, nos cenários de todas as questões que envolvem a garantia do direito ao aborto para crianças e adolescentes, e também é onde está hospedado o nosso curso, que a gente pretende continuar avançando nesse processo formativo, e o site nos ajuda também a chegar em mais gente e a comunicar melhor como as pessoas podem se engajar, informar e disputar esse espaço dentro do debate público, né? E dentro dessa estratégia de disputa de narrativas, tem também esse vídeo, que foi um produto de comunicação muito importante para a gente, foi inspirado na campanha Ninhas No Madres, que é uma campanha latino-americana em defesa do direito ao aborto para crianças e adolescentes, e a gente buscou, através desse vídeo, buscar uma reflexão sobre criança não é mãe, sobre essa pauta, a partir de um lugar mais sensível. Então, a gente gostaria também de mostrar o vídeo para vocês, para a gente entender um pouco dessa estratégia narrativa que a gente está buscando construir na campanha. Toda criança merece um futuro seguro e livre de responsabilidades que não são suas. Ser criança e ser mãe são realidades incompatíveis. O direito ao aborto legal é crucial para garantir isso. Maternidade não é coisa de criança. Acesse o site criançanãoemãe.org.br e saiba como ajudar. Então, com esse vídeo, a gente tentou trazer essa reflexão sobre o que significa, né, uma criança ser mãe, e que uma das principais consequências, né, desse fato é que há muito abandono escolar, evasão escolar, dificilmente essas crianças voltam para a escola, porque existe também uma série de empecilhos para que isso aconteça. Então, a gente enfatizar a violência de gênero, que isso é, porque as meninas são as impactadas, né, diante dessa violência, é uma sequência de violências, né, que começa com a violência sexual, e depois essas barreiras de acesso ao aborto que podem gerar inúmeras violências estruturais que essa criança vai passar ali na sua infância e adolescência. E a gente vê que essa disputa de narrativas, ela tem tido resultado, né? A gente tem alcançado alguns resultados. A gente queria compartilhar com vocês que esse ano a agência Patrícia Galvão, ela fez uma pesquisa de opinião. Um dos resultados que essa pesquisa demonstrou é que cerca da metade da população que respondeu à pesquisa conhece a campanha Criança Não é Mãe. Então, diante da pergunta, no ano passado aconteceram várias manifestações contra as tentativas de proibir que meninas estupradas interrompam a gravidez, com as frases criança não é mãe e estuprador não é pai. Você viu ou ouviu falar dessas manifestações? Então, cerca de 50%, né, das pessoas ouviu falar das manifestações ou das insígnias, o que mostra que isso está bastante vivo na população, e considerando que a nossa mobilização tem poucos anos, né, que a gente ainda está se estruturando, isso é uma grande vitória de conseguir acessar um grande público a partir dessa temática, que é uma temática difícil, né, de dialogar, mas que está aí sendo reconhecida no debate público. Na sequência dessa pergunta, a agência Patrícia Galvão apresentou um descritivo, né, do que se trata a campanha Criança Não é Mãe, e a gente entendeu que a população também considera que a iniciativa é importante. A gente vê que ali tem 85% da população dizendo que a campanha é muito importante,
10% dizendo que a campanha tem alguma importância e menos de 10% dizendo que a campanha não é importante. Então, ainda que as pessoas não conheçam a campanha, elas consideram que é uma iniciativa relevante, então a gente tem esse desafio também de chegar a essas pessoas, porque há um reconhecimento de que esse trabalho é relevante na sociedade brasileira. Queria aproveitar, antes de passar para os nossos desafios, só fazer um comentário sobre isso, que quando a gente está falando da disputa de narrativas, a gente está falando não só do que a gente já comentou, né, da disparidade de recursos, de domínio das tecnologias para poder fazer esse tipo de ação, mas também de um tema, né, que é o abuso e exploração sexual infantil, a violência sexual contra crianças e adolescentes, que durante muitos anos tem sido capturado pela extrema-direita, por fundamentalistas, que não necessariamente estão trabalhando e atuando para proteger crianças e adolescentes, né? Então, acho que teve um ganho narrativo da campanha Criança Não é Mãe, que é de trazer para os direitos humanos no debate público esse tema, que ficou muito capturado, né? Então, as pessoas falam de aumentar a pena para violador, para estuprador, mas negam que a realidade é muito mais complexa e que demanda uma série de políticas públicas, que é o que a gente está defendendo pela campanha Criança Não é Mãe. E aí, depois disso, passar para esses nossos desafios, né? Uma campanha que está se estruturando organicamente, então a gente tem hoje o desafio de definir melhor nossos processos de autogestão, né? Enquanto coalizão de organizações, movimentos e entidades, né? E da demanda para que outros grupos também ingressem na campanha. Então, a nossa organização interna, né? A gente tem um outro desafio que diz respeito a esse modo de agir em cima, bem em cima, né, do laço, no tempo político dos acontecimentos. Então, como é que a gente consegue garantir, né, que a gente age num timing adequado, que foi tão fundamental em outras ações, enquanto a gente tem uma coletividade muito ampla de organizações que trabalham juntas, né? Como é que a gente consegue cada vez equalizar isso e trabalhar melhor nesse sentido. A gente também tem um desafio externo, né, que é justamente esse aparato midiático, mas também jurídico, legislativo, dos ultraconservadores, que são bastante articulados e muito bem financiados, e a dificuldade de pautar a mídia e as pessoas públicas a partir desse tema, fora desses momentos de crise, né, quando a gente não tem aí uma ameaça batendo na nossa porta. E aí, como legado da campanha, a gente entende que essa mobilização plural que a Laura comentou, né, que é um desafio, mas também é uma potência, né, da campanha, de estar articulando diversas organizações, diversos movimentos, e de ter essa pluralidade de iniciativas, né, apoiando a campanha, e com estratégias interdisciplinares faz todo sentido, porque a gente tem estratégias, como vocês viram, tanto de acompanhamento de casos, quanto de incidência legislativa, incidência no Poder Executivo, estratégias formativas, né, com diferentes grupos setoriais, pareceres, notas, enfim, uma comunicação estratégica sobre o tema para pautar a desinformação. Então, isso é uma mobilização plural que tenta englobar a questão de diversas maneiras, né, com diversas estratégias. Isso é muito potente e a gente acha que é isso que dá o resultado positivo que a gente tem conseguido atingir. Como a Laura falou, a mensagem Criança Não é Mãe, ela tem essa estratégia narrativa dessa mensagem e de tudo que ela captura, é uma estratégia de luta tanto para o movimento feminista quanto para os movimentos de direitos humanos e que retoma o debate dessa proteção da infância para o campo progressista, né, para o nosso campo. E a gente, dentro dessa luta, entendendo que os nossos parâmetros de proteção da infância são outros, eles não são os mesmos, né, que estão sendo pautados do outro lado, que vem a partir de um lugar punitivista, um lugar de castração química, de aumento de penas, né, de exigência de boletim de ocorrência para que a criança tenha acesso ao aborto, né, como fim punitivista, né, contra esse agressor.
E para a gente, o debate da proteção da infância é garantir os direitos, é mobilizar políticas públicas de proteção à saúde, mas também de educação sexual, de garantia, de assegurar o direito ao estudo, ao direito ao lazer, para que essas crianças tenham uma infância plena. Então, o movimento é muito mais amplo e complexo do que é pautado, e a gente tem conseguido, através dessa mensagem, retomar o lugar de fala dessa pauta, né? E a gente entende que o lugar que a campanha ocupou também é uma quebra de tabu, porque falar de aborto na infância, a gente tem conseguido ampliar muito mais o debate sobre aborto, né? Sobre ampliação do direito ao aborto a partir também do debate do direito ao aborto na infância e adolescência. Então, isso é também um ganho para o nosso movimento, que busca ampliar esse acesso ao direito ao aborto. E, a partir daí, a gente tem pensado em como dar continuidade à campanha. Então, de perspectivas para o futuro, a gente tem a intenção de ser cada vez mais propositiva, né? Infelizmente, a conjuntura política de tentativas reiteradas de retirar direitos de crianças e adolescentes, desmontar políticas de proteção, são o nosso cotidiano e demandam uma reação, como o PDL3, o PL 1904, que foi conhecido como PL do estuprador, mas que cada vez mais a gente consiga pautar propositivamente a sociedade, o poder público, como a gente fez, por exemplo, com a resolução do CONANDA, né? Apesar de ter vindo de lá o chamado para que a gente apoiasse a resolução, né? Foi uma ação que a gente construiu e defendeu e defende até hoje. Também a capacitação do campo de garantia de direitos, né, para crianças e adolescentes. Então, como é que a gente consegue fortalecer esses espaços formativos de debate com categorias profissionais diferentes e com a sociedade de modo geral. E como é que a gente consegue também ampliar cada vez mais esse apoio público a nossa agenda, né, tanto de pessoas formadoras de opinião, quanto também de tomadores e tomadoras de decisão, para que eles entendam, né, que o que a gente quer é aumentar a proteção de crianças e adolescentes quando a gente está defendendo a campanha. Então, essas são algumas perspectivas para o futuro. A gente vai deixar os materiais que foram mencionados aqui na nossa pasta de referências do curso. Essa é uma aula extra, mas para vocês conhecerem também um pouco mais da campanha Criança Não é Mãe. É uma hashtag, é uma insígnia de luta. Que bom que se popularizou e está na boca do povo, mas para a gente também é importante mostrar todo o trabalho que está por trás dessas ações, quase sempre de sucesso. Bom, gente, chegamos ao final dessa nossa aula extra. Aqui estão nossos contatos. A gente vai botar todos os materiais, como a Laura falou, na pasta de referências. Agradecer a todo mundo que chegou até aqui no curso. São 12 aulas, muito conteúdo, muitas coisas para serem discutidas, mas esse curso foi pensado com muito carinho e articulado por diversas parceiras de diferentes campos. É também uma estratégia interdisciplinar. Então, agradecer a todo mundo que compartilhou esse momento com a gente, e a gente espera que tenha sido proveitoso para vocês, assim como foi prazeroso pensar nesse processo todo, para disponibilizar todas essas aulas aqui para vocês. Então é isso, obrigada a todo mundo, nos vemos por aí.